paz do Senhor, meus queridos. Franciele Damasceno aqui com vocês. Estamos no nosso 4º dia do propósito Unidas em Cristo. Vamos falar de Jesus para todo mundo, aleluia. Nessa oportunidade, né, quero estar agradecendo a cada um de vocês que tem curtido, tem compartilhado os nossos vídeos, tem comentado. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? Quero já estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 24, versículo 58, que diz assim: E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Glória a Deus. Rebeca, né, foi uma das matriarcas da Bíblia, né? Ela foi a esposa de Isaac, nora de Abraão. E Abraão, na sua velhice, né, Deus deu a ele um filho, que foi Isaac, e Deus lhe prometeu uma grande nação. À vista disso, Abraão pediu para que Eliezer, seu servo, né, fosse até a sua terra, né, voltasse à sua terra para encontrar uma esposa para o seu filho, né, porque ele não queria que sua esposa casasse com mulheres estranhas. E Eliezer, ele fez um clamor ao Senhor, né, ele pediu para que Deus mandasse uma moça e que essa moça... que a moça que ele fosse escolher, né, como ele tinha jurado a Abraão que ele escolheria uma moça, ele pediu para Deus que Deus mostrasse para ele, né, qual seria a moça. E ele pediu para que Deus, para que a moça que fosse para casar com Isaac, que ela servisse água não apenas para ele, mas também para seus camelos. E quando ele terminou de fazer essa oração, Rebeca chegou, né, na beira do poço. E ele pediu água a Rebeca, e Rebeca deu não só a ele, mas também ela se ofereceu para dar aos seus camelos. E ele ficou muito maravilhado, né? Já, tipo assim, ela chegou, ele tinha acabado de fazer a oração e ela já chegou e ele ficou muito maravilhado, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa oportunidade, né? A respeito da determinação de Rebeca, né? Rebeca, ela foi uma mulher muito sábia, mas assim, a determinação dela é uma coisa que me chama muita atenção, né? Porque ela chegou, ela não conhecia Eliezer, mas quando ele pediu água, ela não só ofereceu a ele, mas também se propôs a pegar para os seus camelos. E puxar água de poço, né, para quem já puxou, sabe que não é fácil, exige um esforço físico muito grande, né? E pelo que é descrito na Bíblia, né, dá-se a entender que ele não estava apenas com um camelo, né? Ele tinha vários camelos. Então, assim, ela foi determinada, né? E quando ele chegou, se apresentou, falou que estava em busca de uma esposa para o filho para o filho de Abraão, né? Falou quem era Abraão, porque ele foi até o pai de Rebeca, né? Que era o Betuel. Ela era irmã de Labão, né? Mas o Betuel era irmão de Abraão. E aí ele falou, né, que Deus tinha abençoado muito, prosperado muito a vida de Abraão. E quando ele perguntou para Rebeca no capítulo 58, que é o que a gente leu, né? Quando ele perguntou, quando ele falou para Rebeca que ela tinha que ir com ele, que era já de imediato, o irmão e a mãe de Rebeca, né, lhe questionaram, né? Irás tu com este varão? E ela respondeu, irei, né? E isso é uma coisa que chama muita atenção, porque Rebeca foi determinada, foi sucinta. Perguntaram se o irmão dela, né? O irmão dela e a mãe dela ainda falaram, fique conosco alguns dias, pelo menos 10, depois você irá. E ela disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Ele disse, né? Eliezer disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que volte ao meu Senhor. E quando perguntaram a Rebeca, você vai com esse varão? Ela disse, vou. E isso é uma coisa muito bonita de se ver na vida de Rebeca, né? A determinação que ela teve. Porque a bênção estava ali na frente dela, né? E no momento em que apareceu, glória a Deus, no momento em que apareceu, ela agarrou a bênção, né? Ela agarrou a bênção que estava sobre a vida dela, a oportunidade. Quero estar apresentando a vocês o Neemias Emanuel, né, Neemias? Meu companheiro aqui hoje. E Rebeca, quando ela conheceu Isaac, né, ele estava num momento muito triste, ele estava num momento de luto. E Rebeca foi como uma alegria na vida de Isaac naquele momento, né? Rebeca, porém, assim como Sara, ela era estéril, né? Mas em momento algum ela age como Sara, né? Que Sara interferiu
nos projetos que o Senhor tinha sobre a vida de Abraão. Rebeca apenas esperou. E a Bíblia diz, né, que Isaac orou incessantemente, né? Isaac orou incessantemente para que Rebeca tivesse filhos. E o Senhor abençoou Rebeca, né? O Senhor no versículo 25, no capítulo 25, versículo 23 diz, né? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Em um será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus estava se referindo a Jacó, a Esaú e Jacó, né? E Rebeca, quando Deus fez a promessa na vida de Abraão, que seria uma grande nação, Rebeca, ela abraçou, né, essa promessa. Quando o Senhor falou, né, que o menor seria sobre o maior, ela lá na frente, né, ela interferiu, digamos assim, porque ela ajudou Jacó a enganar Isaac, né, no momento de tomar a bênção. Mas ainda assim, mesmo ela interferindo, né, foi a determinação dela, né, que por ela ser uma mulher muito determinada, acho que, ao meu ver, né, essa determinação foi que impulsionou ela a se separar da sua família e lá na frente a ajudar o seu filho, né, a enganar o seu esposo. Mas nessa tarde eu quero trazer, né, essa palavra, na verdade, né, que nós temos que ser mais como Rebeca, sermos determinadas, né? Quando o Senhor coloca uma oportunidade na nossa frente, nós temos que agarrá-la, né? Se ela for da parte do Senhor, nós temos que agarrá-la. Temos que ir, seguir, com fé que o Senhor lá na frente, né, Ele nos dará a vitória. Às vezes nós temos medo, né? Nós tememos, mas que nós sejamos mais como Rebeca, né? Que agarrou a sua bênção, que quando perguntaram, né, quando lhe questionaram, você não quer ficar? Não, eu quero pra já. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Hoje foi um pouquinho corrido, né? Tô aqui com meu companheirinho. Mas que Deus abençoe, que o Senhor nos faça homens, mulheres determinados, né? Que nós venhamos reconhecer as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Quero desde já estar louvando a Deus pela sua vida, agradecendo a cada um de vocês que estão aqui conosco e que o Senhor nos dê força e determinação para continuarmos nesse propósito, em nome de Jesus. Quero convidar vocês para estarem aqui juntamente conosco amanhã e que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês.